Olha só, a palavra de hoje é para você que está com medo. Você está com medo de dar início àquilo que Deus mandou você fazer. Deus vai falar com você agora, em nome de Jesus, e vai te encorajar, e você vai sair daqui diferente para a glória do Senhor Jesus. A nossa meditação hoje se encontra em Josué capítulo 1, versículo 6, que diz assim a palavra: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Meus queridos, a palavra de Deus que nós acabamos de ler fala acerca da chamada de Josué. O grande profeta Moisés havia morrido e agora Deus tinha que escolher um sucessor para dar procedimento à obra de Deus. E a Bíblia diz que Deus vai escolher Josué. E Josué, como um ser humano normal, estava com medo de assumir a posição de liderança no povo de Israel. E no capítulo 1 de Josué, Deus vai incentivar Josué. Deus vai incentivar Josué durante 3 vezes, dizendo: esforça-te, Josué. Tem ânimo, tão somente esforça-te. Seja muito corajoso, Josué. Não te mandei eu, Josué. Esforça-te, porque Deus será contigo por onde quer que tu andares. Esta é a palavra que Deus tem para a tua vida. Assim como Deus foi com Moisés, Deus vai ser com você nessa nova chamada que Deus tem na tua vida. Certa vez um teólogo chamado Larry vai dizer que a coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma de cada virtude no momento decisivo. Quem sabe você não está vivendo um momento decisivo na tua vida. E é hora de tomar uma posição. É hora de ter coragem. E como é que eu faço, irmão Júlio, para ter coragem? Vamos falar aqui sobre um pouco de coragem, sobre um pouco do medo. O que é que produz o medo na vida do cristão? A realidade é que Moisés, Josué, Davi, Daniel foram homens de fibra. Homens que tiveram iniciativa, que tiveram coragem. Um certo pastor vai dizer que a única vida digna de ser vivida é uma vida cheia de aventuras. É uma vida onde as pessoas têm iniciativa de ter coragem para a glória do Senhor Jesus. A característica predominante da nossa vida é a coragem. A coragem de ler os seus próprios livros. A coragem que cultiva os seus próprios entretenimentos. Aquela coragem governada pela uma consciência sã, pura, limpa. Isso é que é coragem. É coragem de tomar a frente. É coragem de ter essa iniciativa e de confiar que Deus está no controle, que Deus está no comando de tudo para a glória de Deus. Não é possível imaginar um herói de face pálida, ombros caídos, peito encolhido. Você sabia que até para melhorar a nossa autoestima, muitas vezes ela tem que ser colocada os peitos para fora. Uma voz firme, sabe, um rosto mais altivo para a glória de Deus. Exemplo de coragem. Deus não criou um homem para viver olhando para baixo, para a terra. Não, quem vive olhando para baixo, para a terra, é os animais. Deus criou o homem para olhar para o alto. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quantos sonhos dourados nunca se concretizaram. Por quê? Falta de coragem. Quantos projetos não ficaram apenas no papel. Por quê? Porque faltou coragem, faltou iniciativa. Medo de iniciativa, medo de não dar certo, medo do que os outros vão pensar, medo de tudo. Uma certa vez o primeiro-ministro do Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial, um homem chamado Churchill, um homem muito famoso, disse que sem coragem as outras virtudes carecem de sentido. O homem de coragem sente a fascinação dos mares nunca antes navegados e dos sertões nunca desbravados. É alcançar o que ninguém alcançou, é fazer o que ninguém fez,
é tentar o que ninguém tentou, é escalar mais altas montanhas e ter certeza que as montanhas não são capazes de aumentar mais, mas você pode chegar ao pico das montanhas. Mas quais são os aspectos importantes da coragem? Lewis diz que a coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma de cada virtude no momento certo. É usar a coragem no momento certo da nossa vida. Essa é a palavra, ser forte, seja corajoso. Não te mandei eu, diz o Senhor. Assim como Deus foi com Moisés, Deus vai ser com você. Assim como Deus foi com os homens de Deus, Deus vai ser com você. Desde que você esteja no centro da vontade de Deus. Existe um livro muito famoso de John Maxwell que diz que a coragem começa com uma batalha na nossa mente. A mente é como uma arena onde ganhamos ou perdemos as nossas batalhas. E é verdade. Por que não tomamos iniciativa em muitas coisas, em muitas áreas da nossa vida? Medo, batalha na mente, o diabo dizendo coisas negativas, que não vamos conseguir, que não vamos alcançar, que não vamos chegar lá. Sempre o diabo tem coisas negativas. Nos cálculos matemáticos, o diabo vai sempre usar o sinal de menos, diminuição. E Deus vai usar sempre o de multiplicação. Porque a vontade de Deus é crescimento, é aumento, é glória, é unção, é virtude. Satanás é sempre desvalorização, sempre mentira, sempre engano, sempre colocar para baixo. Coragem é fazer coisas direito e não apenas acertá-la da melhor forma. Quem nunca ouviu falar de Martin Luther King, depois lê a história desse homem. Ele vai dizer que a capacidade máxima de um homem não se mede em momentos de conforto. A capacidade do homem não se mede em momentos de conveniência, mas em tempos de desafio, em tempos de grandes controvérsias. Aí sim, a coragem do homem é medida. Muito fácil dizer que é corajoso em momentos de conveniência, em momentos de conforto. Em terceiro lugar, a coragem de um líder inspira o comprometimento dos seus seguidores. As pessoas gostam de seguir homens de fibras. Sejam pais, pastores, mestres, homens de coragem. Certa vez Billy Graham disse que a coragem ela é algo contagioso. Quando um homem corajoso assume a posição, os demais se aprumam. Por que tem muitas empresas falidas? Por que tem muitas igrejas que não saem do lugar? Porque a igreja se inspira no líder. Líder é muitas vezes que não tem coragem, que não tem iniciativa própria. E a igreja fica parada, esperando uma posição do líder. Muitas vezes a empresa fica esperando uma posição do líder. O país muitas vezes fica esperando uma posição do líder. As pessoas têm a tendência de seguir líderes, pessoas de fibra, pessoas comprometidas com o reino, com a palavra, com a integridade, pessoas que não são dúbias, pessoas que falam e seguram o taco no que falou. Em quarto lugar, a sua vida se expande na proporção da sua coragem, meu amigo. Coragem, o desejo de segurança coloca-se contra todo empreendimento grande, nobre. Por que muitas pessoas não tentam coisas grandes, que nem Salomão disse, eu vou construir um templo e tem uma coisa, vai ser grande. Salomão ousou, foi um homem ousado, disse, vou construir algo grande para o nosso Deus. Mas muitas pessoas têm desejo de segurança, sabe, medo de tudo, não tenta nada para Deus. Um certo homem chamado John Henry, ele diz que nós não devemos ter medo que a nossa vida chegue ao fim, não. Mas que ela nunca tenha tido início. Que vale viver muitos anos e nunca fazer um feito grande para Deus. Você já leu a história de David Brainerd? Vai ler a história desse homem, um cara que viveu 29 anos de idade.
mas era um homem que andava com febre de 40 graus em cima de um cavalo para pregar a palavra. Não tinha sua vida preciosa para si mesmo. As pessoas diziam: homem, volte para casa, vá se cuidar, vá tomar antibiótico, vá se deitar, vá descansar. Ele disse: não, eu vou pregar a palavra. Febre 40 graus. Mas se doando no reino, morreu moço. Mas até hoje se conta a história desse homem por aí afora. Para a glória de Deus. Não existe crescimento sem dor. Bom, Júlio, se você não está sentindo dor no seu ministério, se você não sente dor na sua chamada, se você não sente dor, é porque você não está tendo crescimento. Porque todo homem de Deus, todo grande líder sente dores, e dores profundas. Só Ele, Deus, sabe, só Ele, Deus, conhece. O que é medo? Segundo o dicionário, medo, segundo o dicionário, é uma perturbação resultante de uma ideia, de um perigo real, ou de um perigo aparente. Medo é isso. Uma perturbação das ideias. Muitas vezes de uma coisa ilógica. Existem 3 tipos de medo. Em primeiro lugar, o medo racional. O que é o medo racional? É o medo proporcional ao nível de perigo que nos ameaça. Em segundo lugar, existe um medo exagerado, que é um medo que é baseado na realidade. Mas existe o terceiro tipo de medo, e esse tipo de medo é o pior que tem, que é um medo irracional. Não tem base na realidade atual, da qual estamos conscientes. A realidade é que o medo distorce a visão e nos paralisa. Quem foi que viveu isso na pele? O apóstolo São Pedro. Jesus vinha andando sobre as águas. O que foi que eles disseram? É um fantasma. Veja que já existia mitologia naquela época. Já acreditava-se em fantasma. É um fantasma. Jesus disse: tem bom ânimo, não tema, sou eu. Nunca tinham visto Jesus andando por cima das águas. Pedro disse: se o Senhor manda que eu vá. E Pedro começou a andar por cima das águas. Ou seja, o medo distorce a visão. Era Jesus e eles estavam vendo um fantasma. E quando Pedro começou a andar, deixou de olhar para Jesus, olhou o vento e começou a afundar. Começou a paralisar. Começou a deixar de fazer aquilo que Jesus mandou ele fazer. Jesus pega Pedro pela mão e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Não mandei você vir, venha. Por que os homens conseguem andar em cima de uma tábua, se colocar no chão? A pessoa anda normalmente de um lado para o outro. E se colocar em cima de um prédio para o outro, você não consegue andar. Medo. Perturbação na mente. Medo irracional das ideias paralisantes. Você já se perguntou? Se coloca uma tábua, a gente anda no chão. Mas se colocar ela em 2 metros de altura, 3 metros, a gente não consegue andar. Por quê? Porque a gente começa a olhar para baixo. Assim foi Pedro. Paralisou a vida de Pedro. Distorceu a visão de Pedro. O medo, ela impede o nosso crescimento. Por que muitas pessoas não conseguem crescer? Medo. O sucesso muitas vezes não é para aqueles que têm medo de assumir o risco do fracasso. O sucesso é para aqueles que não têm medo. Quem não tem coragem para arriscar será sempre um servo negligente, escravo da mediocridade. Olha para Davi. Quando chegou no acampamento, todos estavam com medo de Golias, encolhidos, escondidos, com medo da ameaça daquele gigante. E o gigante dizendo: ele não tem homem não para lutar comigo? Davi chegou e disse: quem é esse incircunciso para confrontar o exército do Deus Todo-Poderoso? O medo sempre vai impedir os cristãos de ir mais longe no território do sobrenatural. Por que Pedro não foi mais longe? Por que Pedro não andou mais nas águas? Medo que o paralisou. O medo sempre vai gerar sentimentos negativos de desânimo, de insegurança, desconfiança, de isolamento, desgaste, ansiedade. Mas, irmão Júlio, como é que eu supero o medo? Coragem não é ausência de medo. Vou repetir, a coragem não é ausência de medo.
mas sim uma superação do medo. Ninguém pode fazer nada nesta vida que vale a pena sem coragem. Os grandes homens lembrados são lembrados porque foram homens ousados, porque foram homens que tiveram coragem. Existe uma frase que diz assim: não quero estar livre dos perigos, só quero ter coragem para enfrentá-los. Ninguém está livre dos perigos dessa vida, não. Mas que possamos pedir ao nosso Deus para ter coragem para enfrentá-los. Enfrentá-los. O medo precisa ser estendido, ser entendido, ser expressado muitas vezes. Devemos ser honestos consigo mesmo, com Deus, com o próximo. Porque tem muitas pessoas doentes precisando de uma cura interior, porque não reconhecem o medo. Temos que ser honestos. Se eu tenho medo disso, daquilo, de começar esse negócio, começar esse projeto, de pregar a palavra, de louvar, tenho medo. Mas eu preciso vencer esse medo, eu preciso superar isso. E apesar do medo, ir em frente. Devemos reconhecer aquilo que está nos destruindo. Sejamos ousados que nem Davi. Que foi que Davi disse? Eu já matei um urso, eu já matei um leão, rei Saul. Esse circunciso aí não é nada diante do nosso Deus. O Senhor me livrou da boca do leão, das garras do urso, vai me livrar das mãos desse homem, deixa eu lutar. E ele foi com as próprias armas dele, porque a armadura de Saul não coube no rei Davi. E ele foi com a pedra, foi criticado. E quem é esse moleque, essa criança? Tá ficando doido, é? Se eu vim no nome do Senhor dos Exércitos, se Deus for comigo, hoje mesmo essa cabeça desse homem vai estar na minha mão. E Deus deu o gigante Golias. Por quê? Porque foi um jovem ousado. E até hoje se conta a história de Davi. Você já viu Michelangelo? Olha a escultura que Michelangelo fez de Davi. Coisa mais linda do mundo. Pessoas que têm emoções fortes ao ver a escultura de Michelangelo, do rei Davi. Um homem ousado, um homem corajoso. Que não olhou para o seu tamanho, mas para o tamanho do Deus que ele servia. A realidade, meu amigo, é que os desafios que nos apresentam são oportunidades para desenvolver a nossa coragem. Muitas vezes esse desafio que você está enfrentando é uma grande oportunidade para você desenvolver o talento de Deus na tua vida. O medo, na maioria das vezes, está baseado na mentira de Satanás. Vou voltar a repetir, na calculadora de Deus, o sinal que Satanás mais usa é o sinal de diminuição, e o sinal de Deus é da multiplicação. Satanás sempre vai querer ganhar a batalha na mente do cristão, fazendo com que suas mentiras prevaleçam na nossa vida. Quando enxergamos os desafios da perspectiva da palavra de Deus, eles se tornam pequenos diante da grandeza do nosso Deus. A Bíblia diz que no amor não há temor. Devemos crescer em amor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4,18. Amor. No amor não há temor. O que é que eu faço, irmão Júlio? Não tire os olhos de Jesus. Quando os cristãos tiram os olhos de Jesus, a coragem dá lugar ao medo. E em vez de a pessoa ter o domínio da situação, ela é que é dominada pelas circunstâncias da vida, que nem Pedro. Não tira os olhos de Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não tira os olhos de Jesus, olhando para Jesus. Olha para Jesus, olha para o Deus que tu serve. Vai em frente naquilo que Deus mandou tu fazer. Mas eu recomendo que se você paralise diante do que Satanás está mandando você fazer. Porque existe a vontade diretiva de Deus. Existe de vontades permissivas, muitas coisas que Deus permite. Mas existe vontade de Satanás. Esse é o aconselho, que você não vá em frente. Mas algo que é da vontade de Deus, que é bíblico, vá em frente. Prega, evangeliza, ora, consagra.
prospera na vida. Seja alguém que marca a história, visita, seja amoroso com o próximo. A verdade é que todo homem de coragem tem uma iniciativa. Eles não fazem apenas o que lhe cabe, não. Mas Jesus ensinou a fazermos além das nossas obrigações. Se uma pessoa quiser andar uma milha, vai 2. Faça além do que pedirem. Tenha iniciativa. Atitude que nem o cego de Jericó. Fica calado, segue esse. Jesus, filho de Davi, tem... Homem, Jesus não vai te ouvir, não. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quanto mais mandava o cego calar, mais ele gritava. Parece que eu vejo ele dizendo, eu estou cego, mas não estou mudo. Eu vou gritar, eu vou falar. Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Sabe por que muitas pessoas não tomam atitude? Medo. E tomar atitudes que muitas vezes pode gerar uma grande mudança na tua vida. Já pensou se Jairo não vai a Jesus? A filha dele não tinha ressuscitado. Jairo tomou uma atitude. Disseram, não incomodes o mestre, tua filha está morta. Jesus disse, Jairo, crê somente, Jairo. Inclusive eu tenho uma mensagem aqui no canal, crê somente, não temas. Depois vai lá e assiste. Deus vai falar com você lá também. Não temas, Jairo. Vou ressuscitar tua filha. As pessoas que têm coragem não desistem com facilidade, não. A Bíblia diz que o reino dos céus é para aqueles que perseveram até o fim. Não é para aqueles que começam, não é para aqueles que fazem uma grande obra e param no meio do caminho, não. É para aquele que vai até o fim. É para aquele que faz que nem Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. O que é que acontece? Desde agora a coroa já está me reservada. A espada desceu no pescoço de Paulo, mas a alma subiu para se encontrar com Deus. Missão cumprida de Paulo. Está aí hoje o evangelho pregado. Um homem que escreveu a maioria do Novo Testamento com as suas cartas, preso muitas vezes, mas a palavra de Deus solta. Desculpa, meu irmão, a emoção. É forte a presença de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que certa vez quando Gideão foi lutar contra os midianitas, o Senhor disse, diga aos covardes que volte. E voltou 22 mil juízes, 7:3. Só de uma lapada voltou 22 mil. Depois ainda desistiu um bocado lá. Gideão foi com 300 homens, já era suficiente. Porque com Deus é maioria. Certa vez queriam impedir Paulo de ir para Jerusalém. Atos 21, depois leia lá, a Bíblia vai dizer que enquanto Paulo estava lá em Filipe de Cesareia, a Bíblia diz que disseram, Paulo não vai para Jerusalém não. Sabe qual foi a resposta de Paulo? O que é que vocês estão fazendo, chorando e me magoando o coração? Porque eu estou pronto não somente a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo. Que homem de Deus! Eu não vejo Paulo preocupado com estética, Paulo preocupado com velhice, eu não vejo preocupado com a beleza natural. Não, eu vejo Paulo preocupado em cumprir a missão que lhe foi posta. Um dia desse eu estava me perguntando, Deus, o que é a vida? E Deus me disse, a vida é morrer. E eu fiquei surpreso com essa. Como assim, Deus? Vida é morrer? E Deus me levou na palavra de Deus. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, meu filho, aqui na terra. Por que muitos cristãos estão embaraçados nesses últimos dias? Ninguém quer mais perder a sua vida, desgastar a sua vida por amor ao próximo, por amor às almas. Todos agora estão querendo ganhar a sua vida aqui e perdendo a vida com Cristo. Esqueceram que Jesus disse, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Porque quem quiser ganhar a sua vida, lá no céu, perde aqui, meu amigo, perde tudo aqui para ganhar Cristo.
Agora quem quiser ter uma vida aqui e perder quem quiser trocar as coisas passageiras, efêmeras, temporais por coisas eternas, que troque. Não devemos atentar por aquilo que é passageiro, não, mas por aquilo que é eterno. E aqui eu concluo a minha palavra, devemos ter coragem para mudar. Não resista às mudanças, elas sempre vão ser eternas. A maior parte das coisas que às vezes nós plantamos evoluem. Muitas vezes se transformam em algo até maiores do que nós imaginamos. Muitas vezes as nossas expectativas, quando temos coragem, ousadia, elas são superadas, vai além daquilo que muitas vezes nós pensamos, e é bíblico. Deus estará sempre criando algo novo na tua vida. Tenha coragem de arriscar. Isso será essencial na sua vida. 2 Timóteo 1,7 a Bíblia diz: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação. Esta é a palavra para a tua vida, cristão. Essa é a palavra para a tua vida, que você que vai ouvir essa palavra um dia. Ouça, sonhe a fazer coisas grandiosas para o nome do nosso Deus. Dê o seu melhor. Tenha coragem. Lembre-se que assim como Deus foi com Moisés, foi com Josué, vai ser com você também. É da vontade de Deus, é bíblico o que você está fazendo. Deus é com você. Tenha coragem. Não ajude o teu medo. Vá em frente apesar do medo. Ouça a fazer algo para Deus grandioso. Ousa ser lembrado um dia na terra por algo que você fez aqui para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. E que vocês orem por mim, que eu estarei orando por vocês também, em nome do Senhor Jesus. Se você gostou, se inscreve no canal, é só ter o nomezinho, se inscrever aí. Se inscreve aí para que essa mensagem chegue a outras pessoas e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Se gostou também, compartilha aí com teus amigos, com a família. O importante é o nome do Senhor ser glorificado. Que possamos nos encorajarmos uns aos outros e possamos em breve estar recebendo a coroa de glória, porque Jesus está voltando para a glória do Senhor Jesus. Amém.